Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram. Obrigado por se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Peço a você que não converse com o irmão que está ao teu lado, toda atenção, agora é pouco. Deus tem uma palavra para você nessa noite de hoje, amém? Sem sombra de dúvidas, o livro de Ezequiel, acredito eu que é um dos livros de mais difícil interpretação. Por quê? Por causa das visões que Deus mostrara a Ezequiel, visões de difícil entendimento. Uma das visões que Ezequiel tem, ele avista um ser celestial, pastor Rogério. E esse ser celestial tem rosto de águia, rosto de boi, rosto de leão e rosto de homem. Acredito eu que o capítulo 37 do livro de Ezequiel é um dos capítulos, é uma das passagens mais pregadas no seu livro, pelo fato de ter um fácil entendimento, ter uma fácil interpretação de que se trata o texto, pois o texto, sabemos que o Senhor pega Ezequiel em espírito, leva Ezequiel, coloca Ezequiel dentro de um vale. Vale esse que a palavra do Senhor nos diz que haviam muitos ossos que não eram secos, eram pior que secos. O título ou a epígrafe diz que o vale, a visão do vale de ossos. Mas quando Ezequiel adentra, ele vai ver de fato, quando ele vai ter a visão, vai estar dentro do vale. Ao analisar os ossos, ele vai ver que os ossos não estavam secos, não. Os ossos estavam pior que secos. Os ossos estavam sequíssimos. E Jeremias, ele tem uma visão quase parecida com a de Ezequiel. Jeremias 18, Deus vai chamar Jeremias para descer à casa do oleiro. E Jeremias descendo à casa do oleiro, a palavra nos diz que Jeremias avista o oleiro fazendo um barro. E quando o oleiro está fazendo o barro, o vaso se quebra. Nós vemos aqui duas situações caóticas. Jeremias vê vaso quebrado, Ezequiel vê ossos sequíssimos. Mas em nenhum momento nós vemos no texto dizer que não haveria restauração para isso. Em nenhum momento no texto nós não vemos que não haveria nenhuma solução na chuprehéssia. Em nenhum momento nós não vamos ver que Deus não vai ter nenhuma solução para aquilo. Nós vemos o oleiro fazendo o vaso, e o vaso vai se quebrar na mão do oleiro. A história vai dizer que o oleiro, ele não pega outro barro, não. O oleiro, ele não pega outra argila, não. Ele pega o mesmo vaso que estava quebrado. Ele pega a mesma argila que estava caída no chão, esparramada. Ele pega e refaz um vaso novo. Eu já quero liberar uma palavra profética para você nesta noite. Você pode estar quebrado, você pode estar caído, mas nem por isso Deus te abandona. Nem por isso o oleiro, ele, que louvado seja o nome do Senhor, ele não te descarta, ele te refaz e te coloca de pé de novo. Louvado seja o Deus que vive e reina para todos sempre. E Ezequiel está passeando ali no meio do vale de ossos. E ele vai caminhando no meio do vale, observando aqueles ossos que estão ali espalhados no vale. Eram ossos e não esqueletos, porque se fosse esqueleto estava tudo em ordem. Mas eram ossos
Isso significa que o cenário era de bagunça, o cenário não era nada agradável, era um osso no canto, um osso no outro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ezequiel profetiza, e quando ele profetiza, louvado seja o nome do Senhor, cada osso é colocado no seu osso, cada osso é colocado no seu lugar, e vai estender sobre ele tendões, vai estender sobre ele peles, e tudo vai se colocar no seu devido lugar. Ezequiel, ele, louvado seja o Senhor Deus de Israel, ele não opina. Ezequiel observa o vale, ele olha para os ossos, presbítero Ivan, observa e responde para Deus: Senhor, tu é quem sabes. Ele coloca Deus na frente da situação. Quando eu e você colocamos Deus na frente da situação, Ele resolve a nossa causa. Quando nós colocamos Deus na frente da situação, Ele entra na batalha por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel tem essa visão em um dos momentos mais tenebrosos de toda a história israelita. Pois Ezequiel vai ter essa visão quando o povo está exatamente cativo na Babilônia. O povo está cativo, os ossos estão secos, o vaso está quebrado, o povo está desanimado, o povo está desacreditado no seu Deus, pois já se passaram vários anos e eles continuam ali cativos na Babilônia. Porém, nunca foi da vontade de Deus permitir que eles fossem levados cativos, até porque Deus não tem prazer no sofrimento alheio. A prova disso que eu estou falando está no profeta Jeremias. Jeremias, ele foi um dos profetas que antecedeu o cativeiro. Se nós observarmos o livro de Jeremias, nós vamos ver que Jeremias tinha duas mensagens, varão. Jeremias pregava a respeito de misericórdia e a respeito de juízo. Por que a respeito de misericórdia? Porque sempre que, mesmo que nós veamos, louvado seja o nome do Senhor, errado, Deus, ele tem a expectativa que nós venhamos nos arrepender. Deus, ele é juízo, mesmo sendo misericordioso, mesmo ele tendo amor, ele também é justo. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina. Nós vemos ali os ossos espalhados por todo o vale, mas nós observamos que os ossos estão sequíssimos, a situação está precária, mas os ossos não estão enterrados. Os ossos estão secos, mas não estão enterrados, ou seja, parece que não tem mais jeito, parece que não vai ter solução, parece que você não vai sair dali, parece que essa prova não vai acabar, parece que essa tempestade não vai parar, mas Deus ainda tem uma solução, Deus ainda tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Nabucodonosor invade ali a cidade de Jerusalém. E quando ele vai invadir a cidade vai ficar dividida em três partes. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira parte era daqueles que ficaram ali em Jerusalém. Entre eles estava o profeta Jeremias. A história nos diz que Nabucodonosor derruba os muros de Jerusalém. Com os muros derrubados, de longe podia-se ver a vergonha de Israel. Com os muros derrubados, de longe podia-se ver a vergonha de Israel. De longe viam a cidade, as casas pegando fogo, totalmente desmoronada. Louvado seja o nome do Senhor. O
O povo agora está sem proteção nenhuma, pois o muro que eles haviam levantado havia sido derrubado. O rei Nabucodonosor também leva consigo para a Babilônia a Arca da Aliança. O povo agora está com os muros derrubados e a Arca da Aliança foi tomada. A Arca da Aliança que simbolizava a presença. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim derruba o templo de Salomão, o grandioso templo de Salomão. Nessa hora o povo se encontrava em desespero, Diácono Henrique, porque o povo estava com os muros em ruínas. O templo de Salomão estava caído. O que simbolizava a presença de Deus havia sido levada. E agora o que será de nós? Sem proteção, sem lugar para adorar e sem a presença de Deus. Jeremias vê naquele cenário ali. Jeremias então ele se retira. Ele vê as mães desesperadas, casas pegando fogo, as crianças gritando, chorando, porque seus pais haviam sido levados cativos, as mulheres escabeladas, com medo de que seus pais ou seus maridos não voltassem mais para Jerusalém. O povo estava sem ânimo, o povo estava sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias vai começar a escrever no livro de Lamentações de Jeremias, dizendo assim: caiu a coroa de nossa cabeça, a de nós que pecamos. Volta a Israel, volta ao Senhor teu Deus, quem sabe assim ainda haja esperança. Jeremias ali no seu quarto, ele começa a chorar. Ele começa a pedir socorro daquele que pode nos livrar do cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que antes, Jeremias havia avisado para o povo: volta aos caminhos do Senhor. Volta, louvado seja o nome do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Mas o povo não ouviu a voz de Deus, muito menos a do profeta. Então Deus foi preciso usar a sua vara de correção. Vara de correção essa que se chamava Nabucodonosor. Louvado seja o nome do Senhor. O povo agora se encontra cativo na Babilônia. O povo agora se encontra semelhante a um vale de ossos sequíssimos. Vale era a Babilônia, os ossos simbolizavam o povo de Israel, a real situação que o povo se encontrava. O povo estava em decadência. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus continua a castigar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o povo sente falta da presença de Deus. O povo sente falta de quando conversavam com Deus. Aí os babilônicos vão pedir para os hebreus cantar os salmos dos degraus. Vão pedir para os hebreus salmodiar. Mas só que os hebreus simplesmente se negam a adorar. Os hebreus empenduram as harpas. Eles estão sem força nenhuma para adorar. Eles estão sem motivação para enaltecer o nome do Senhor Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia estava no palácio real. Entre eles se destacava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel ficou no palácio e rejeitou as iguarias do rei. Estava também Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor.
a palavra diz que o rei Nabucodonosor vai levantar uma estátua para que o povo o adorasse, para que o povo se prostrasse perante a estátua. Quando as buzinas tocassem, o povo devia se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Mas a história diz que toca pela primeira vez a buzina e os 3 jovens não se prostram. Toca mais uma vez e os 3 jovens não se prostram. Então o rei pega os 3 jovens e vai lançar na fornalha ardente de fogo. Ele vai aquecer a fornalha 7 vezes mais. A palavra nos diz que quando os 3 jovens são lançados na fornalha, o rei está avistando aqueles 3 jovens. Quando ele toma um susto, ele se depara com o 4º homem. Ele fica espantado com aquela situação. Mas eu só lancei 4, não foi 3. Quem é aquele 4º? Aquele 4º homem é a rainha de Jessé. Aquele 4º homem é o filho de Davi. Jeremias 43, versículo 1. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, pois eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Oh, aleluia! Eu já posso sentir a presença do Espírito Santo nessa noite. O Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, já se faz presente nessa casa. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está falando com vidas aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele está falando com você nessa noite de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira parte que o rei Nabucodonosor separou estava próximo ao rio Quebar, junto aos muros da Babilônia. Estavam ali mais de 10.000 judeus, cabisbaixos, desanimados. A maioria era da classe sacerdotal. Entre eles se encontrava Ezequiel, amassando barro para o rei babilônico. Ezequiel se perguntava: cadê a promessa que o Senhor me fez? Cadê a promessa que o Senhor tinha me prometido? Deus havia prometido que Ezequiel seria sacerdote. Mas antes de Ezequiel ser sacerdote, ele foi levado junto com os judeus para a Babilônia. Ezequiel não tinha mais ânimo nenhum. Ezequiel não queria mais saber de nada. Ezequiel estava assentado. Quando é no capítulo 2, Deus coloca Ezequiel de pé e diz: o Espírito Santo me pôs de pé e o Senhor me falou as palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 3, 4, 5, 6 e 7, Ezequiel se assenta de novo. Ezequiel desanima de novo. No capítulo de número 8, Deus vai ter que tomar uma decisão drástica. A palavra diz que Ezequiel olha para cima e avista um ser, da cintura para baixo como fogo, da cintura para cima como bronze. E ele vê uma mão vindo até ele, pegando os seus cabelos e colocando de pé, dizendo: levanta-te que eu falarei
contigo. Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida, na tua família, na tua casa. Mas antes, Ele quer que você se levante. Se levantar para os hebreus era nada mais, nada menos que voltar àquilo que exercia antes. É voltar à posição que estava antes. Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus levavam a sério esse negócio de se levantar, porque para eles não era apenas físico, mas também espiritual. Nós vemos em Isaías capítulo 60 dizendo: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já vem sobre ti. No livro do Salmo nós vemos dizendo que os circulam-se e caem, mas nós nos levantamos e continuamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina. Deus, Ele quer fazer algo na tua vida. Deus, Ele quer te usar, mas para isso Ele quer que você se levante e profetiza sobre esse vale. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pensando em largar tudo. Talvez você chegou aqui falando com Deus: eu vou parar, vou largar minha caminhada, vou desistir da minha chamada, vou parar de pregar, vou parar de cantar, vou entregar a liderança. Ei, o salmista diz, Salmo 126, louvado seja o nome do Senhor. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Quando o povo israelita, eles saem do cativeiro, eles começam a salmodiar o Salmo 126 dizendo: quando Deus nos trouxe do cativeiro, nós éramos como um sonhador. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Não desista. Não pare a caminhada, não. Tá doendo, tá machucando, tá ferido. Louvado seja o Senhor. Mas não pare, porque aquele que nos enviou, Ele está do nosso lado. O oleiro, louvado seja o Deus de Israel, Ele não te descarta. O oleiro, louvado seja meu Deus. O oleiro, o oleiro, ele não lança fora. Ainda há esperança para a árvore cortada. Se coloca de pé, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou entregar, louvado seja o nome do Senhor que vive e reina. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar a Deus juntamente comigo.